Olá, gente, tudo bem? Vamos começar uma lição agora de revisão do estudo que acabamos de fazer, que foi a respeito das fórmulas percentual, mínima e molecular. Nessa lição, você vai ter apenas alguns exercícios. Então, vamos resolver alguns exemplos para dar uma aquecida para você começar, em seguida fazer os exercícios dessa lição. Vejamos então o exemplo 1. O exemplo 1 diz o seguinte: qual a massa de carbono em 17,6 gramas de gás carbônico, cuja fórmula é CO2, e foram dadas as massas atômicas. Carbono pesa 12, oxigênio pesa 16. Muito bem, nesse exemplo você quer saber o seguinte: qual é a massa de carbono que existe no composto que é o CO2. Vamos resolver? A primeira coisa que você vai fazer é calcular qual é a massa molar do CO2. Então, o carbono pesa 12, certo? Só tem um carbono, ficaria assim, 12 vezes 1. Mais, o oxigênio pesa 16, mas são dois átomos de oxigênio. Então, 16 vezes 2 vai dar 32. Somando tudo, você tem a massa do composto inteiro. Vai dar 12 do carbono, mais 32 dos oxigênios. Conclusão, a soma total vai ser igual a 44. Então, 44 gramas corresponde à massa de 1 mol de CO2. Veja bem que dentro dessas 44 gramas, uma parte é carbono, uma parte é oxigênio, certo? Aí eu pergunto, dá para saber qual é a massa de carbono em 17,6 gramas de gás carbônico? Sim. Então você vai armar agora a seguinte regra de 3. Você vai comparar o CO2, que é o composto inteiro, com o carbono, que é apenas uma parte dele. Uma parte do CO2 é carbono. Então você vai pensar assim: o CO2 inteiro pesa 44 gramas por mol. E de carbono, dentro desses 44 gramas, você vai encontrar 12 gramas de carbono. Então, em 44 gramas da fórmula inteira, há 12 gramas de carbono. Em 17,6 gramas, você vai encontrar X gramas de carbono. Faz a regra de 3, multiplica em cruz, X vai ser igual a 17,6 vezes 12 sobre 44. No final vai dar 4,8 gramas de carbono. Tranquilinho, beleza, sem nenhum problema, eu acho. Vamos ver agora o exemplo 2. O exemplo 2 diz assim: qual a massa de hidrogênio encontrada em 7,2 gramas de água? Massas molares. Hidrogênio pesa 1, oxigênio 16. Observe que esse problema é bem semelhante ao anterior. Eu vou dizer qual é a massa de água e quero saber qual é a massa de hidrogênio que há nessa massa de água. Resolvendo. O primeiro passo é achar a massa molar da água. Então vejamos, a fórmula é H2O. Então o hidrogênio pesa 1, mas como são 2, vai ficar 1 vezes 2 e vai dar 2. Mas o oxigênio pesa 16, só tem o oxigênio mesmo, então ficaria 16 vezes 1, que vai dar 16. Então, somando tudo, você vai encontrar o seguinte: 2 mais 16 vai dar 18. Quer dizer que 18 gramas é a massa de água, ou melhor, é a massa de 1 mol de água. E lá dentro tem hidrogênio. Então vamos descobrir agora quanto que de hidrogênio eu tenho na água. Então, comparando água com hidrogênio. Se em 18 gramas de água eu encontro 2 gramas de hidrogênio, então em 7,2 gramas de água eu vou encontrar lá dentro X gramas de hidrogênio. X vai ser igual a 7,2 vezes 2 sobre 18, que vai ser igual a 0,8 grama de hidrogênio. Beleza? Tranquilo? Sem problema? Vamos para frente. Vamos fazer mais um exemplo, o exemplo 3. O exemplo 3 tem o seguinte texto: sabendo que 5,6 gramas de um hidrocarboneto, a fórmula do hidrocarboneto foi dada aí CXHY, produz na combustão 17,6 gramas de gás carbônico e 7,2 gramas de água. Pergunta: qual a fórmula mínima desse composto?
Dados: massas molares. Carbono pesa 12, hidrogênio pesa 1, oxigênio 16. Vamos resolver? Bem, o negócio é o seguinte. Primeira coisa, o que é um hidrocarboneto? Hidrocarboneto é uma substância que contém apenas carbono e hidrogênio. Então a fórmula dada genericamente foi dada assim: CXHY. Tá. Mas o que ele quer saber é qual é a fórmula mínima. Então eu devo saber o seguinte, que a fórmula mínima dá a proporção mínima entre os átomos dessa fórmula. Então, quanto que deve valer esse X e esse Y? Vamos começar descobrindo qual é a massa de carbono que há no gás carbônico e a massa de hidrogênio que há na água. O primeiro passo, então, é calcular a massa molar do gás carbônico. O carbono pesa 12, o oxigênio pesa 16, então 12 vezes 1 mais 16 vezes 2 vai ser igual a 44 gramas por mol. Quer dizer que o CO2 pesa 44 gramas. Comparado com carbono, então você vai ter o seguinte: em 44 gramas, 12 gramas são de carbono. Então, em 17,6, x gramas serão de carbono. Faz esse cálculo, vai dar 4,8 gramas. Então, agora eu descobri qual é a massa de carbono presente. Então, como houve uma reação de combustão, quer dizer, durante a reação química existe uma troca de átomos, tudo bem. Quer dizer que o carbono que estava no hidrocarboneto, era o CXHY, ele vai aparecer como gás carbônico. Mas eu descobri quanto tem de carbono no gás carbônico. Então, é quanto tinha no hidrocarboneto, porque a massa não vai aparecer, nem vai desaparecer durante a reação química. Agora você faz as mesmas coisas com a água, para descobrir quantos hidrogênios nós temos. Então, a água pesa quanto? Hidrogênio pesa 1 vezes 2, oxigênio 16, soma vai dar 18. Então, quer dizer que em 18 gramas de água, 2 gramas são de hidrogênio. Em 7,2 gramas de água, que é o dado do problema, você vai encontrar x gramas de hidrogênio, e vai dar 0,8. Então, agora eu já sei. Tudo que tem no produto tinha no início. Então, se do gás carbônico tinha 4,8 gramas de carbono, quer dizer que no composto CXHY havia 4,8 gramas de carbono. De hidrogênio na água deu 0,8, então quer dizer que no composto original já existia 0,8 gramas de hidrogênio. Muito bem, então eu já sei qual é a massa de carbono e de hidrogênio que havia no começo da experiência. Dá para calcular o número de mols de carbono e de hidrogênio? Lógico que dá. Então, para o carbono, o número de mols é igual a M sobre M. M é a massa que você achou, 4,8, sobre M maiúsculo. 4,8 sobre 12 vai ser igual a 0,4 mol. Esse é o número de mols de carbono. E de hidrogênio, número de mols, vai ficar M sobre M. Esse M minúsculo é a massa encontrada na experiência, que deu 0,8 grama. E a massa molar? Massa molar do hidrogênio é 1. 0,8 por 1 vai ser igual a 0,8 mol. Pronto, eu já tenho o número de mols de cada elemento dessa fórmula. É 0,4 para o carbono e é 0,8 para o hidrogênio. Agora, para chegar à fórmula mínima, você faz o quê? Divide pelo menor dos índices encontrados. Então, vai entre 0,4 e 0,8, o menor vai ser o 0,4. Logo, 0,4 dividido por 0,4 vai dar 1, e 0,8 por 0,4 vai dar 2. 1 e 2, essa é a proporção em número de mols, que é a mesma proporção em número de átomos. Beleza, então a fórmula mínima vai ser C1H2. Essa era a fórmula mínima que você deveria ter descoberto, então, para resolver esse exercício. Mas existe uma segunda resolução. Essa segunda resolução leva em consideração o balanceamento da equação química. Vejamos, então, qual é a reação química a ser balanceada. É a reação de combustão, certo? Então vai colocar o seguinte, CXHY mais O2. Na combustão, ou seja, na reação com oxigênio, você vai obter gás carbônico e água, vapor d'água. Tudo bem? Então vamos fazer o balanceamento. Primeira coisa que você vai fazer é colocar o coeficiente 1 para o hidrocarboneto. Então vai ficar assim, 1CXHY. O primeiro coeficiente já descobri que é 1. Vamos balancear agora o carbono. No composto inicial, o hidrocarboneto, eu tenho X carbonos. Então, no segundo membro, você deve colocar XCO2. Quer dizer que você vai ter X carbonos no início e X carbonos no final. Acertando agora os hidrogênios. Então, quantos hidrogênios eu tenho no composto original? Y. Então, o coeficiente da água será Y sobre 2, porque a água tem 2 hidrogênios
y sobre 2 vezes 2 vai dar y. Aí vai igualar corretamente os átomos de hidrogênio. Nesse momento está faltando apenas o balanceamento do oxigênio O2. Muito bem, então vamos contar todos os oxigênios que já foram balanceados no segundo membro. Então, no segundo membro tem CO2 e tem água. Vamos calcular qual é o número de oxigênios no CO2. Vai ficar assim, x vezes 2. Vai dar 2x oxigênios. E oxigênios na água. Vai ficar assim, y sobre 2, é o coeficiente da água, vezes 1, porque só tem um oxigênio. Conclusão, a soma total dos átomos de oxigênio no segundo membro, nesse momento, é igual a 2x mais y sobre 2. Fazendo a soma, então, 2x mais y sobre 2, isso vai ser igual a, tira o mínimo múltiplo comum aí, que é o 2, vai ficar assim, 4x mais y sobre 2. Quer dizer que essa é a soma total de oxigênios que há no segundo membro. Bom, então, esse é o número que deve ter, então, no primeiro membro. Então, foi colocado assim um ponto de interrogação. Então, vamos igualar os oxigênios no primeiro membro com o segundo membro. Então, vai ficar assim, esse ponto de interrogação vezes 2, no início da reação, é o número de oxigênios que há antes da seta. Isso vai ser igual ao número de oxigênios que há depois da seta, que é igual a 4x mais y sobre 2. Muito bem, agora você vai passar esse 2 que está multiplicando o ponto de interrogação para o outro lado, dividindo. Então vai ficar assim, ponto de interrogação, que vai ser o coeficiente do oxigênio, vai ser igual a 4x mais y sobre 4. Bom, agora eu já sei então quanto que é o coeficiente do oxigênio. É 4x mais y sobre 4. Completando o balanceamento, ficaria então assim. 1CXHY mais 4x mais y sobre 4, O2, né? Seta, vai dar x gás carbônicos, x CO2, mais y sobre 2, H2O. Então, o que nós temos nesse momento é o seguinte. Em 1 mol da fórmula CXHY, há x mols de carbono e y mols de hidrogênio, correto? Bom, então agora vamos calcular o número de mols de gás carbônico. Como é que se calcula? Vai ser assim, M1 sobre M1. É a massa obtida sobre a massa molar. A massa do gás carbônico, dada no início, no enunciado, foi 17,6 gramas. Dividido por 44, que é a massa molar do gás carbônico, vai dar 0,4 mols. Isso é o número de mols do gás carbônico. Bom, então isso aí vai corresponder ao x da fórmula CXHY. Logo, x é igual a 0,4. E agora, para a água, o número de mols de água se calcula como? É a massa molar da água, ou seja, 7,2 gramas dividido por 18 gramas vai dar 0,4 mols. Esse é o número de mols da água, mas acontece que você olhando o coeficiente da água, você vê assim, que y sobre 2, que é o coeficiente da água, acabamos de achar agora, é 0,4 mol. Então, passando o 2 para o outro lado, y vai ser igual a 0,8. E esse y é o índice da fórmula CXHY, ou seja, vai dar 0,8. Bom, dessa maneira você descobriu qual é o valor de x, qual é o valor de y para a fórmula original, que é CXHY, ou seja, vai ser C 0,4, H 0,8. Agora, para chegar à fórmula mínima, é só dividir por 0,4 e você chega à fórmula mínima C1H2. Esse é um outro método de você descobrir os valores de x e y baseado no balanceamento da equação. Esse método dá um pouquinho mais de trabalho, mas acaba chegando ao mesmo resultado. Eu acho que o primeiro método de você calcular qual é a massa de carbono no gás carbônico, eu acho que é o melhor. Depois você acha o número de mols. Repete a mesma operação para o hidrogênio, acha qual é a massa de hidrogênio na água, depois você acha o número de mols de hidrogênio, aí você acha o x e o y desse hidrocarboneto. Bem, por hoje é só, e agora é só fazer um pouco de exercício. Bom trabalho!